Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma casa cheia hoje, hein? Só que é só palestra cheia. Tá vendo aí? Eu falei. Privilégio. Gente, gente. Ai, pra quem não me conhece, meu nome é Hilda. Já distribuí o santinho. Vou dar os recadinhos da nossa casa, né? Tem alguns rostinhos aqui. Vocês vêm outro dia na nossa casa? Ou é a primeira vez? Primeira vez? Vocês, eu já vi você aqui. A gente vem de terça. Ah, é verdade, é verdade. Sejam bem-vindos, tá bom? Que Jesus abençoe e que vocês consigam levar o que vocês vieram buscar. Boa noite, pessoal da live. Corre lá, já pega a aguinha. Depois a gente vai direcionar para as vibrações, tá bom? Não esquece de pegar a aguinha, né? Horário de atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas, 20 horas. Sextas, 14. Domingo, 2 horários, 9 e 10 e meia, né? As nossas palestras, com exceção do horário das 9 horas de domingo, todas as outras são gravadas, são transmitidas ao vivo. Então, não deu tempo de chegar, sintoniza lá no nosso canalzinho do Facebook, nós vamos estar lá. E cada dia da semana um palestrante diferente, tá? Então, não percam a oportunidade de ouvir a palestra, né? E essas palestras também, elas ficam gravadas. Não deu para vir de qualquer forma? Sintoniza lá, entra no nosso canal. Hoje a gente está fazendo pelo Facebook, mas nós estamos migrando, né, pro YouTube, né? Nós estamos migrando. Dá um like, E a gente pede para que entrem no nosso canal do YouTube, né? Como diz minha sobrinha, dá um like, dá um joinha, se inscreve, para que a gente possa fazer essas transmissões pelo YouTube diretamente, porque o Facebook apaga as palestras. Toda vez. Boa noite, tudo bem? Nós temos uma pessoa que migra essas palestras para o YouTube. Então, todas as palestras ficam gravadas. Quer ouvir uma palestra da Rosana, da G, minha, de outros palestrantes? É só entrar lá no YouTube que a gente vai estar lá, tá bom? Sábado nós temos a evangelização infantil a partir das 8h30 da manhã. Quem tem filhos, sobrinhos, agregados, é só trazê-los aqui a partir das 8h30, onde eles vão conhecer Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Se para nós já foi show, né? Quem dirá uma criança crescer conhecendo Jesus? Que ser humano será que ele vai ser? Garanto que bem melhor que nós, né? Muito melhor. Então, não percam a oportunidade, tragam. O pessoal aqui faz um trabalho muito legal e, de forma lúdica, eles apresentam Jesus. E é muito legal os trabalhos, né? Dinâmicas, fazem comida, chega dia de sábado aqui, a parte da manhã é a casa deles, né? Então, é só chegar, não precisa se inscrever. Pode ser de outra religião? Com certeza, não há problema algum, tá bom? Nossa casa vive de doação, nós não temos nenhuma ajuda governamental. E como que nós mantemos a nossa casinha aberta? Pelas doações que vocês fazem, as roupas que vocês nos trazem, que pelo bazar a gente vende as peças, né? A um preço pequenininho e onde a gente paga aluguel, água, luz, né? A gente tem todas essas despesas. E se não fossem vocês, nós não teríamos como manter a nossa casa aberta. Por isso, desde já eu agradeço de coração. E se tiver lá uma pecinha de roupa, né, em bom estado, né? Eu, particularmente, eu não deixo mais acumular. Mulher, né? Gosta de comprar roupa, né? Beleza, né? E aí a gente vai comprando e vai deixando. Hoje eu faço ao contrário. Eu compro uma e já separo outra. As peças são sempre boas, né? Porque estão em estado bom, né? Claro, sempre tem aquela que a gente gosta mais, né? Mas vamos sair dessa neura de... Vou entrar no 38. Doce ilusão, gente. Não é. É complicado. Passou 6 meses, esquece. Né? Então, traz aqui pra gente. A gente vai pelo bazar, vende. A pessoa que compra vai adquirir por um preço legal, que muitas vezes não vai conseguir comprar numa loja, né? Nós vamos estar ajudando essa pessoa e vamos estar ajudando a manter a casa aberta,
Olha que beleza. Né? E no dia 21, nossa, tô seguindo. Senhor. Dia 21/6, nós teremos o pechinchão. O que é o pechinchão? Né? Nós vamos estar vendendo peças a R$1. Peças boas, peças, alguns eletrodomésticos, sapatos, tudo a R$1. Então, se conhecerem pessoas que precisam, que, né, às vezes pessoas assim que têm, brechó, ou então que compram para levar para o interior, pessoal que trabalha ainda na lavoura, né, usa muita roupa. Então, é uma boa oportunidade, né? E o dia 21 vai ser um domingo e nós contamos com vocês. Vem fazer uma visitinha, vem conhecer. É uma bagunça que vocês não têm noção como é que é o nosso peixinho, que é uma bagunça no sentido legal, né? Porque é muito, um monte de gente, é muito legal. Então, venhamos fazer a visita. Vai começar a partir das 10 horas da manhã até às 14 horas. Tá bom? Então, contamos com vocês. Se puderem divulgar, agradecemos da mesma forma. Tá bom? Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Não faz. Todo mundo faz. Aí sim. Aí sim. Aqueles que não fazem, não é cobrança. É cobrança sim, porque o que é bom a gente precisa ser cobrado. Né? O que é o Evangelho? O que é bom a gente espalha. Exatamente, não fofoca. Fofoca não, a gente espalha coisa boa. Né? O que é o Evangelho no Lar? Toda noite a gente tranca a porta da nossa casa, né? Passa a chave, não passamos? Hoje em dia é digital, né? Só bater, né? E o Evangelho no Lar, o que é? É a trava espiritual. Nós, normalmente, diariamente, a gente é influenciado pelos espíritos. Já tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz o quanto que nós somos influenciados pela espiritualidade. E a resposta dos espíritos é muito mais do que vocês possam imaginar. Então, muitas vezes, nós estamos na nossa casa e a gente está lá e a gente olha assim pro esposo. Né, Bi? Olha pro esposo, olha pra mãe, pra avó. Começa. Ela xinga, né? Sim. Briga com ela, ó, ele deixou a toalha em cima da cama, mulher. Ele deixou o sapato. Ó, ela queimou o arroz. E aí se forma aquela discussão daquele tamanho, né? E a gente não sabe por quê. Os irmãos não se dão, o cachorro vive doente e a gente não entende. Muitas vezes é esses irmãozinhos que estão ali, ó. Estão dentro da nossa casa. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, esses irmãozinhos, temporariamente, eles ficam impedidos de entrar na nossa casa. Evangelho no Lar, vocês vão se reunir, a família, ou, que nem no meu caso, faço sozinha. Você vai sentar num lugar, abrir o Evangelho, ler um pequeno trecho do Evangelho e discutir em voz alta o que entendeu daquele trecho. Indistintamente o entendimento que cada um tiver. O que vai começar a acontecer? Esse estudo, primeiro, se for uma família, imagina que maravilha, né? Você, pai, mãe, filho, ou mesmo um casal sentado 15 minutos por semana, conversando a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Olha que maravilha. Isso vai unindo a família. E, que nem eu falei, o irmãozinho vai ficar temporariamente impedido, porque com o tempo a gente não vai dar mais ouvido para ele. E aí ele vai entrar e vai começar a ouvir o nosso Evangelho. E vai aprender. Olha que maravilha. E nós também beneficiamos os nossos vizinhos. Nossa casa se torna a luz. Né? Então, por isso que a gente bate sempre nessa questão. Eu não sei fazer o Evangelho. A gente tem folhetinho aqui. Nós, trabalhadores aqui, qualquer um de nós podemos ajudar também. Temos Evangelho para doar, para vender, para emprestar. E eu,
como temos pessoas novas aqui, eu desafio, faz. Faz, depois a gente conversa. Tá? Porque só nós que fazemos toda semana sabemos o quanto que é bom. Tá bom? Agora deixa eu... Você faz sem. Pode fazer, senhora. Então, nesse instante, vamos dar início aos nossos trabalhos. Convido a todos, o pessoal da live, pega lá a aguinha. Convido a quem se sentir à vontade de fechar os olhos e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores individuais, por nos ter intuído a estarmos aqui nessa noite, reunidos em seu nome. Agradecemos a toda essa equipe espiritual, doutor José Maurício e toda a sua equipe, que já derrama sobre cada um de nós seus fluidos revitalizantes, bem como naqueles que estão assistindo essa live nesse instante. Que possamos assimilar, que possamos solver tudo o que foi dito aqui. E que, acima de tudo, possamos aplicar em nossa vida. Mais uma vez, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos envolver Gênesis. Eu já estou bem satenta. Pois eu ia perguntar assim, quanto tempo eu tenho? Tudo bem. Quanto tempo eu tenho? Oh, a gente dá mais 10 para ela? A gente dá mais 10. Hoje eu tô boazinha. Tá boazinha, mas dá melhor esse Vamos envolver a Gênesis que vai trazer a palestra. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal da live. Desculpa. Esse é bem novinho. Boa noite, pessoal em casa. Vamos lá começar a nossa reflexão de hoje. Não é nenhuma palestra, né, gente? Uma reflexão. Enquanto ela falava aqui, eu atenta lá ao meu horário. Daqui a pouco eu tô assim. Olha a hora, mas tudo bem, tudo certo. Não tem problema não. A gente consegue lá dar conta do recado. Amei o que ela falou a respeito do Evangelho no Lar. Quando a gente fala assim, só quem faz sabe. De fato, é verdade. Tá? Eu vou só fazer um adendo a respeito disso. Eu tenho um gatinho. E todo domingo, no horário de Evangelho, a gente começa a preparar tudo para o Evangelho. E a gente fala, vamos fazer o Evangelho? O gato vem. Todas as vezes. E não é uma coisa que nós assim, não, é impressão nossa. Não. Não é, porque ele faz isso agora sempre. Então, começou o Evangelho, ele já vem para a cozinha, já fica no tapete. Sentamos, ele já vem para uma das cadeiras, já fica atrás de um de nós. E ali ele fica o Evangelho inteiro. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, existe então, o mundo espiritual dos animais. Então também precisamos vibrar pelos animais. A partir de então, até ele faz parte do Evangelho. Então, para vocês perceberem, para quem nunca fez ainda o Evangelho, a força que isso tem, o poder que isso tem, como isso transforma mesmo a casa da gente. E olha, o que é legal também, transforma não só a nossa casa, mas a casa do vizinho da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Porque quando a gente faz o Evangelho, a gente faz dessa forma, justamente para que a gente consiga juntar todos, envolver todos na mesma energia, na mesma luz, porque todos nós saímos cedo para trabalhar, todos nós andamos na rua e passamos lá por situações muitas vezes difíceis. Às vezes estamos chegando em casa e somos abordados. Então, ou o nosso vizinho. Então, quando a gente faz o Evangelho dessa forma, a gente consegue entender, assim, olha, quando o nosso vizinho, aquele vizinho da gente que nunca olhou, nunca deu um bom dia, nunca deu uma boa noite, esteja bem, fique bem, esteja com Deus, de repente começa, boa noite, bom descanso, até amanhã, fiquem com Deus. Aí a gente começa a perceber, nossa, que mudança. Então o Evangelho ele tem sim esse poder de transformar, não a nossa casa,
né? Mas também como todo o quarteirão. Porque nós sabemos que o nosso país, ele acima nada, nossa pátria espiritual, há muitas colônias espirituais, muitas, né, que estão nos envolvendo com muita luz, muita paz, trazendo sempre essa união. Então, quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos recebendo, né? Ainda precisamos. Estamos aqui, estamos crescendo, evoluindo, aprendendo. Então é necessário que a gente também faça a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, o nosso lar melhora também o lar do outro. E assim sucessivamente melhora também a vida de todo mundo. E é assim que a gente evolui, né? Por isso que nós chamamos que estamos vivendo um momento de transformação. E isso é uma glória. Né? Isso é uma glória, saber que estamos nesse processo de crescimento moral e espiritual. E o nosso tema de hoje é a glória, né? A glória cristã. Então, o que a gente quer falar com isso? Que muitas vezes a gente valoriza demais tudo aquilo que a gente tem, né? A casa, o carro, né? Os bens materiais. E a gente esquece de valorizar coisas simples, como o abraço, como um bom dia, uma boa noite, olha, fica com Deus, abençoar o dia de alguém. A gente esquece isso, porque a gente vive de fato numa correria. A gente falava disso agora há pouco, né? Que eu estou cansada da correria. A gente levanta muito cedo, dorme muito tarde e esquece de coisas tão simples que fazem parte. Né? De pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes a gente deixa de visitar parentes importantes na nossa vida? Porque a gente não tem tempo. E aí a gente vai perdendo tempo, né? Com tantas coisas materiais. É importante tê-las, com certeza. É isso que faz com que a gente também perceba como devemos valorizar tudo que temos. Tá? Mas o valorizar é de outra forma também. Valorizar o que a gente tem significa dizer, né, que é para estarmos sempre lembrando tudo que nós temos. Alguém, né, lá na espiritualidade foi nos enviando pensamentos, energias, coisas boas, para que a gente possa ter força, para que a gente possa produzir, para que a gente possa ter um trabalho digno, para que a gente aí possa ir adquirindo tudo. Mas a gente adquire tudo aqui nesse plano, tudo aqui nesse planeta, para que a gente também possa compartilhar, para que a gente também aprenda a dividir. Esse é nosso papel aqui. Então, a nossa reflexão, ele está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na página 119, e vai nos falar um pouquinho a respeito, traz essa reflexão acerca do que é mesmo essa glória cristã, né? Então, ensina que a verdadeira glória do cristão não está nas conquistas materiais, nos títulos, ou no reconhecimento social, mas na paz da consciência, na vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Tá? Então, do que vale, tá, juntarmos bens materiais se nós não temos paz um minuto? Tá? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria tanto isso, e isso se tornou um pesadelo na minha vida. E às vezes a gente vive com tão pouco, né? Percebe pessoas que vivem com tão pouco e são tão felizes, né? São tão alegres, trazem tantos ensinamentos para a gente, tanta coisa boa. Então isso nos leva a uma reflexão. O porquê? Para quê? Como que nós devemos agir diante disso tudo? E prosseguindo, não dependa
de ninguém na sua vida, só de Deus. Pois até mesmo sua sombra o abandonará quando você estiver na escuridão. Profundo, né, gente? É lembrar que assim, nós não estamos sós. Precisamos um dos outros, mas lembrar que na hora que nós estamos bem, que tudo está acontecendo, que nós temos como ofertar, né, bens materiais ao outro, que nós podemos ajudar materialmente o outro, nós somos perfeitos. Mas na hora que nós não pudermos mais, pode ter certeza, ninguém mais lembra da gente. Então é importante sempre lembrar que nós temos sim que ter fé, tanto que nós começamos na fé sempre, porque é através da fé que a gente amadurece, a gente ganha conhecimento, a gente evolui, a gente busca. Mas não nos esqueçamos nunca. Apenas o Pai tem esse poder de nos ajudar, de nos amparar, né, e de fazer com que a gente prossiga, lembrando que cada coisa tem um momento certo para acontecer. Nada acontece antes da hora, nada, e nem depois. Cada um tem aquilo que precisa vivenciar, eu não digo passar, né, mas vivenciar as experiências que nós temos, às vezes que não são tão boas assim, mas que precisamos para crescer, para evoluir e para amadurecer, né? Até porque esse corpo físico, esse aqui envelhece. Esse envelhece, esse cansa, mas o nosso espírito não. Ele está em constante aprendizado, ele está em constante evolução. E às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão jovem. Quem aqui já, né, aí mesmo, pessoal da live, que já não ouviu assim, nossa, aquela pessoa é tão jovem, mas com uma fala tão velha, né? Uma pessoa com espírito tão velho, e ao contrário também. Uma pessoa, às vezes, experiente, porque nós não vamos dizer aqui, né? Claro. Não tem ninguém velho. Aliás, eu falava isso numa palestra semana passada, né? A diferença. Vamos lá, vamos esclarecer as coisas, né? Não existe pessoa velha, por favor. Se vocês usavam esse termo, não usem mais, que é feio. Tá fora de moda. Não se usa mais. Não existe pessoa velha. Não, de fato, gente. Olha lá agora a parte didática da professora. A parte didática da professora. Né? Vamos lá, gente. Existem pessoas idosas, pessoas experientes, pessoas velhas não. Tá? Velho é lixo. É aquilo que a gente não quer mais. Até mesmo aquilo que a gente recicla não é velho. Velho é aquilo que a gente joga para o gari levar embora. Tá? Então não existe pessoa velha. Tá? Então, brincando aí com a situação, né? Porque a gente diz assim, não, aquela pessoa lá é muito velha. Que feio. Mais que feio. Né? Porque as pessoas... elas ganham experiência. E uma pessoa idosa, ela traz consigo, olha eu puxando para o lado, né, gente? Uma pessoa idosa, ela tem experiência, tem bagagem. Ao passo que uma pessoa mais jovem ainda precisa galgar esse espaço. De contrapartida, uma pessoa idosa também aprende com o jovem. Então, percebam que é uma troca. E é disso que a gente está falando. Que não adianta falarmos só de coisas materiais. A gente tem que ver aquilo que a gente aprende. Né? A gente tem que perceber aquilo que, de fato, vai fazer diferença na vida da gente. Porque coisas materiais, elas vão e voltam. Experiências, aprendizado, conhecimento, esse fica. Esse permanece conosco. Tá?
Encarnações por encarnações. Tá? Prosseguindo, as glórias do mundo. A humanidade sempre buscou reconhecimento e prestígio. Muitas pessoas valorizam, olha só, riqueza, poder, fama, títulos, posições sociais. Essas conquistas todas são passageiras. É maravilhoso receber um título. Ah, que bom, eu me formei, ótimo, que maravilha isso. Perfeito, você estudou, você foi merecedor daquilo. Mas aquilo não faz você, esse título não faz você diferente. Né? Até pode fazer diferença na sua formação, e ela é importante sim. Mas isso não torna você melhor que o outro. Isso não nos torna melhor que o outro, né? Então, por isso que é importante pensarmos na riqueza. Para onde? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, chegamos aqui sozinhos, sem nada, absolutamente sem nada, sem roupa. Chegamos sem roupa, porque se não nos vestirem, nós vamos ficar lá, né? E voltamos do mesmo jeitinho, sozinhos. Ou alguém vai junto? Sozinhos. Então, o meio entre o nascimento e a hora de voltarmos para casa é que faz a diferença. E o meio significa tudo isso que a gente vive aqui. É esse período que a gente está aqui. Então, é a partir daí que a gente precisa refletir. O que adianta tanto orgulho, tanta maldade, tanto egoísmo, né? A gente só perde com isso. Então é importante sempre pensar, olha, vai mudar alguma coisa ser assim? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não, a gente só perde. A gente perde reconhecimento, a gente perde amores, a gente perde tempo, a gente perde tudo. Ao passo que se a gente ceder um pouquinho, olha, eu vou ceder um pouquinho aqui. Isso acontece muito nos casamentos, né, gente? Casamento é isso. Se fala bastante disso. Hoje em dia não se tem mais casamentos. Aqueles casamentos duradouros. Gente, meu casamento tem 43 anos. Pensa Deus. 43 anos com o mesmo homem. Forte. Eu falo isso com muito orgulho, porque a gente lembra sempre assim, quanta coisa nós vivemos, né? Então, assim, é diferente para cada pessoa, para cada ser, para cada espírito aqui encarnado. Então, o que faz a diferença é a forma como a gente enxerga a vida. Se nós quisermos ser aquela pessoa amarga o tempo todo, reclamões, né? Reclamando de tudo, né? Do frio, da chuva, do vento, do sol, da comida, né? Mas quando a gente começa assim, ai, graças a Deus eu tenho comida. Que bom, hoje está chovendo, tá gostoso. Ai, que bom, que sol, dá para passear, dá para fazer tantas coisas. Quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a fazer de tudo aquilo que a gente tem, a alegria para viver, a nossa vida se transforma muito rápido. Muito rápido. Ao passo que se nós ficarmos reclamando com lamúrias o tempo todo, xingando, brigando, não vamos chegar a lugar algum. Então a verdadeira glória, do cristão é diferente da glória material. É muito diferente. Não depende da aprovação das pessoas, surge da fidelidade aos ensinamentos do mestre. É uma conquista interior e espiritual, aquilo que eu disse aqui, é uma conquista nossa. É nós que precisamos sentir. Quando eu disse aqui para vocês a questão do evangelho, quando a gente sente o que é o evangelho no lar, aí não precisa mais a gente falar assim, começa a fazer parte da vida da gente. Aquilo já faz parte da família, onde a gente estiver. Ai, Genesi, mas e quando eu viajo em férias? Como é que eu vou fazer evangelho no lar?
onde estiver. Lembre, onde eu estiver, onde você estiver, eu estarei. Então é isso. Tá no carro? Faz o evangelho. Tá na casa de um parente? Se retira um pouquinho, vai para um lugarzinho calmo, sereno e faz também. Tá? É diferente de quando a gente precisa fazer barulho, tá? Para fazer as coisas. A gente não precisa fazer barulho. É só se reservar e se conectar com a espiritualidade. E fazer rapidamente. E você vai realmente fazer isso, vai começar a fazer parte da vida tranquilamente. Se torna uma rotina, né? Se torna. Bom, dando sequência, o testemunho da consciência. A maior vitória é manter a consciência tranquila. Gente, não tem preço. Consciência tranquila não tem preço. Quando a gente consegue deitar, né, a cabeça no travesseiro e lembrar, olha, tudo que eu fiz hoje, ó, vamos lá, fazer o retrato, né, do dia. O que a gente fez? Quantas pessoas a gente ajudou? Né? Desde que levantou. E quando ele, mas como assim? De manhã eu vou levantar e vou fazer o quê? Sabe aquele cafezinho que a gente fez para aquela pessoa especial da casa? Você fez sim alguma coisa. Sabe aquilo que você deixou arrumadinho pro outro? A fulana vai levantar agora, correndo, já cansada também. Então deixa eu ajudar aqui, que isso já vai facilitar a vida dela. Eu vou fazer isso porque meu marido gosta tanto disso, então deixa eu fazer. Deixa eu fazer aqui que meu filho gosta. Minha mãe também gosta disso. Então, são pequeninas coisas que a gente vai mudando. E a gente muda padrão vibratório. E o que é padrão vibratório? É quando a gente muda a energia do espaço. É quando a gente muda a forma de enxergar as coisas. Isso é mudar padrão vibratório. A amiga falou assim, o que você fez? Tá bom, cachorro? Tô cansada. Tô cansada agora? Tô me sentindo cansada agora? Não. O que é isso? Mudança de padrão vibratório. Né? Fazer o bem mesmo sem reconhecimento. A consciência em paz é um tesouro que ninguém pode tirar da gente. Ninguém, gente. Ninguém. Portanto, lembrar. Se nós estamos com a consciência tranquila, fazemos as coisas da forma correta, não tem por que ficarmos o tempo todo dizendo, e agora? Será que eu fiz bem? Não. Às vezes a gente se faz essa pergunta, será que eu agi corretamente? Mas aí é um exame de consciência que a gente faz. E isso também é importante. Quando a gente examina, né, aquilo que a gente faz para o outro. Ou para a gente mesmo. Poxa, será que eu fui correta nessa minha ação? Será que eu fiz, né, o que de fato deveria ter feito? Isso também chama para a gente reforma íntima. Quando a gente revê fatos, quando a gente revê ações, quando a gente revê aquilo que a gente fez e que não foi legal o que eu fiz. Então, é aquela hora de passar a borracha, rever o que fez e reorganizar. Vocês já perceberam? Né? Vou falar algo aqui que eu já sei que vocês sabem, mas que é importante sempre relembrar. Quando a gente está com o Waze ou com o GPS, que ele fala assim pra gente, recalcular rota, ele fala pra gente, você errou o caminho? Nenhuma vez o GPS fala isso, né? E nenhuma vez fala isso pra gente, ele fala recalculando rota. Nós devíamos ser assim, o tempo todo. Recalcular rota, erramos aqui, então vamos recalcular a rota. É recalcular e fazer o correto, pronto. Simples assim, como esse. Tá? E aí a gente fala assim, mas a inteligência artificial veio para isso, para acabar com a vida da gente, né? Não, né? Ela é muito mais inteligente que a gente. Tá? Nós é que precisamos aprender a recalcular a rota da nossa vida. Tá? E aí, a vitória oculta. O verdadeiro seguidor de Jesus, muitas vezes, vence em silêncio. Fato. Vence em silêncio.
É aquilo que eu falei, não adianta nada ficarmos murmurando, reclamando, aumentando o tom de voz, brigando, gritando, murmurando o tempo todo dentro de casa. Não vai resolver. Ainda vai ter mais um trabalho. Vai ter mais um trabalho, porque ainda vai ter que pedir desculpas, vai ter que pedir perdão, vai ter que fazer as pazes, né? É pior ainda. Então, o melhor é recalcular a rota, tá? Nem sempre suas lutas e esforços são percebidos pelos outros. Gente, isso é fato. A gente ainda precisa disso. O bom é que se nós não precisássemos, né? Ainda de aplausos, que a gente ainda não precisasse que o outro visse o quanto quanto são as nossas lutas, como nós precisamos ainda do outro, né? Seria bom, mas a gente precisa. Deus conhece o valor de cada esforço sincero. Então, toda vez que a gente faz isso, de coração aberto, que a gente se coloca mesmo, né? De forma sincera, diante de todos os intempéries da vida, não tem como. A gente aprende a viver melhor. E aí a gente vai percebendo. Não é nos tornarmos santos, gente. Não é isso que a gente está falando aqui. Ninguém é. Não, ninguém é, senão nós não estávamos aqui no planeta Terra. Ninguém estaria aqui. Estaríamos num outro planeta, né? Muito mais evoluído do que aqui. Nós estamos aqui para aprender. Então, vamos aprender juntos, né? Vamos trocar, vamos evoluir, crescer, né? E para isso, aplicação para a vida. Então, vamos lá agora, né? Professora adora perguntas. É a hora de recapitular, né? Vamos lá fazer perguntas agora, né? O que tenho buscado? O que tenho buscado? A aprovação do outro ou a paz interior? O que eu quero? Eu preciso da aprovação do outro? O tempo todo eu preciso da aprovação no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos. Para ser feliz a gente precisa? Fica a pergunta aí para vocês responderem, tá? Minhas atitudes agradam a minha consciência? Bom, isso é legal de pensar. Tudo que eu faço é correto? Tudo que eu faço segue os ensinamentos de Deus e do Mestre Jesus? Tudo que a gente faz? Então, fica a pergunta no ar. Tenho procurado viver os ensinamentos de Jesus diariamente? Se a gente tem, né, vamos bora ensinar. Se a gente aprendeu, vamos ensinar. Se a gente não sabe, bora aprender. É assim que funciona. E aí a vida vai se tornar bonita, né? É bonita e é bonita. Já diz a música, que eu gosto muito, por sinal. Né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso. Mas com a consciência tranquila. Na certeza de que estamos fazendo as coisas de acordo com os desígnios de Deus. E aí a gente prossegue, a gente recalcula e segue em frente. Tá? E assim, a mensagem que o texto deixa pra gente é: a verdadeira glória não está no que o mundo vê. Por isso que os bens materiais eles deixam de ter importância, mas no que Deus vê em nosso coração. E Ele vê. Então, é importante isso, tá? Os bens materiais, eles são importantes, volto a frisar, mas não são tudo. Tudo que a gente precisa, não são. Os bens materiais, eles ficam, né? Eles se perdem. Vira briga para quem fica. Não é assim? Vira uma briga imensa para quem fica. Então, para que bens? Vamos colocar na nossa caixinha da vida aquilo que nós realmente vamos poder levar junto quando formos embora sozinhos, na viagem de volta para casa. Tá? E o que nós devemos colocar na caixinha da vida?
amor, solidariedade, fé, né? Conquistas espirituais, evolução, ensinamentos, para que a gente possa chegar lá e coisa assim, olha, vamos lá, né? Olha, encontrei a paz, né? Estou com a consciência tranquila. É difícil? É. Nós vamos precisar voltar aqui algumas vezes ainda para resolver isso, mas tudo bem, tudo certo, faz parte, tá? E concluindo, porque já está dando a minha hora, já percebi, tá? Concluindo, o que o texto deixa para a gente? Qual é a lição, tá? Que fica do que a gente falou aqui? A glória material é passageira, tá? A espiritual, ela vai permanecer para todo sempre. A consciência tranquila é a maior recompensa que o ser humano pode ter, né? A dignidade, né? Sermos verdadeiros, sermos empáticos, sermos resilientes, isso tudo que nós devemos sim guardar na caixinha da vida. Viver com Jesus é a verdadeira vitória, não tem outra. Tá? Lembrar que até mesmo ele precisou de 12 ao lado dele para seguir. E nós não somos diferentes. Né? Nós precisamos um dos outros. Isso é importante. E assim, como a minha hora se aproxima, e eu não posso ficar aqui, tá? Falando bastante desse jeito, eu vou deixar uma mensagem para vocês que a verdadeira grandeza está em servir, amar e manter a consciência em paz diante de Deus. Então esse é o verdadeiro, né? É o verdadeiro sentido da vida. E é por isso que a gente está aqui, que a gente consegue crescer, evoluir. Aos mais jovens aqui na plateia, fica a mensagem. Vocês estão aqui também para nos ensinar. Estão aqui para fazer com que a gente possa evoluir. Tá? E aos mais experientes, fica a dica. Vamos ajudar os mais jovens a passar por tudo que precisam passar aqui, porque nós já vivemos um pouco. Então, nós temos muita experiência na bagagem. Então, isso é para que a gente entenda que ninguém aqui é diferente de ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. E ninguém é menos que ninguém. Tá? Tem uma historinha fechando, fechando, mesmo de verdade verdadeira. Tem uma historinha que diz assim, né? A gente sempre tem que atribuir alguma responsabilidade a outra pessoa. A gente sempre acha que a culpa é do outro. Então, a gente vai pensar que ninguém fez o que alguém poderia fazer e todo mundo achando que alguém tinha feito, ninguém fez nada. E aí, cá estamos nós, todos sem fazer nada, né? Então, é isso. É lembrarmos que nós estamos aqui para sermos felizes. Cada um com a sua experiência de vida, tá? Ah, mas eu trabalho tanto, eu não tenho nada. Bom, o que você está fazendo errado que não tem nada? Né? Então, a gente precisa recalcular. Tá? Ah, mas eu trabalho tanto, eu vou deixar esse monte. Não vou deixar, não. Então, precisa pensar. Tá? Então, percebem a diferença? Que a gente reclama, mas a gente não enxerga a solução. E às vezes a solução está ali, do ladinho da gente. Né? Do ladinho. Então, quero agradecer a vocês por ter me dado a oportunidade de estar aqui me melhorando um pouquinho mais. Porque é isso, gente. Toda vez que a gente vem para fazer uma reflexão, que a gente diz, vamos, é uma palestra. A palestra, muitas vezes, é para o próprio, tá? Serzinho que está aqui na frente, para se melhorar, para aprender a ter paciência, resiliência, empatia, né? Tudo isso. E a gente aprende também. Então, muito obrigada por vocês terem me ouvido, né?
a esse tempo todo, eu não passei da hora, eu me controlei, eu fiz bonito, gente, ó, bonitinho. Então, muito obrigada. Claro que sim. Obrigada, tá, gente, boa noite. Obrigada, gente. Imagina. Nesse instante, então, vou pedir a ajuda de vocês aqui no salão. Pessoal da live, já corre lá, pega a aguinha. Nesse instante, vamos envolver a Rosilene com muito amor, que vai direcionar as nossas vibrações dessa noite. Vamos vibrando uma luz bem intensa, que ela possa sair do nosso peito, envolvendo o nosso planeta, cada cantinho dele. Vamos vibrando discernimento aos dirigentes dos nossos países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, que eles possam fazer o melhor possível. Vamos vibrando acolhimento às pessoas que se encontram em estado de desabrigo, às crianças de rua. Vamos vibrando também esperança de dias melhores. Vamos vibrando saúde para as pessoas que se encontram acamadas em hospitais, nas suas casas. Vamos vibrando muito amor, que possamos distribuir por onde formos passando. Vamos vibrando esperança. Vamos vibrando pela unificação da religião em torno do Evangelho de Jesus, pelos dirigentes da nossa casa. E vamos pedindo licença para vibrar paciência, entendimento, discernimento a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, pessoal da live. Pessoal, agora